Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Boa noite, Anderson. Um abraço aos amigos da Itapuã FM. Um abraço aqui ao meu querido Paulo Carneiro, Manuel Matos, aqui o filho de Manuel Matos. É um prazer muito grande, né? Um prazer porque eu conheço o Paulo Carneiro há muitos anos. Aliás, eu sou um dos poucos árbitros, fui um dos poucos árbitros que o Paulo Carneiro não invadiu. Aliás, ele teve sempre uma boa cordialidade, né? Eu gostava muito de Paulão, grandão, conversava comigo, batia nas minhas costas com força, no barradão assim, pesado, mas sempre me deu apoio, sempre me tratou com muita gentileza. E hoje nós vamos ter o prazer aqui de entrevistá-lo. Beleza, Manuel, na informação de quer fazer um gol de placa, use produtos Vedacity. E Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Paulo Roberto de Souza Carneiro, uma boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao programa Nação Rubro-Negra, Paulo. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos da equipe Galácticos. É um prazer estar aqui pela primeira vez, não na rádio, nas instalações da Itapuã FM. Já estive aqui outras vezes, mas sendo entrevistado pela equipe de vocês. Então, a vida se renova todos os dias e nós estamos aqui renovados e motivados para ajudar o nosso clube a sair da maior crise da sua história. Beleza, Paulo, a gente pode receber muitas mensagens. Aliás, já começaram a chegar pelo 8145-2606. É o nosso WhatsApp, 8145-2606. Já a participação do torcedor. Paulo, eu vou começar com uma pergunta, a qual iniciarei com os convidados que vierem à Itapuã FM. Porque tem muitos sócios votantes escutando e muitos torcedores do Vitória também apreensivos devido ao atual momento. Minha pergunta para você, Paulo Carneiro, inicial é a seguinte: por que o torcedor deve lhe escolher? Por que Paulo Carneiro para a presidência do Esporte Clube Vitória? Eu acho que eu tenho uma história, né, no clube. Uma longa história. Uma história de muito trabalho e de muitas realizações. E muito pouco papo furado. Sabe? Sempre muito objetivo, trabalhando diuturnamente. Realizamos acho que participamos da construção de grande parte do patrimônio do clube, todo ele, em todos os níveis. Não fiz nada sozinho e aqueles que me sucederam também têm suas parcelas. Manuel Matos mesmo trabalhou muito no patrimônio do clube. Mas quando eu peguei o Vitória não tinha nada, tinha uma cadeira de Kombi, eu sentava nela, não tinha gabinete para presidência, não tinha nada. Era mosca, mosca e mosca. E um patrimônio absolutamente precisando de obras, né? E assim foi feito, mesmo sem dinheiro, mas com muita dedicação, abnegação, ajuda de muitas pessoas, nós construímos o patrimônio do Vitória, ou aquilo que a gente podia construir. A gente tem que ter orgulho do que tem. Não do que a gente gostaria de ter, nem sempre é possível. E no campo de um clube desacreditado, no cantinho da Fonte Nova, com 11% da torcida da Bahia, nós entregamos o Vitória com 41% da torcida, né? E com a maioria da torcida feminina e a maioria da torcida infantil. Portanto, nós vínhamos quebrando paradigmas e o principal paradigma foi a hegemonia do futebol, tanto da Bahia quanto do Nordeste. Nós fomos absolutamente hegemônicos enquanto presidente do clube. Não dava para nem comparar com os nossos adversários mais importantes, certo? Seja em Pernambuco, seja no Ceará, seja na Bahia, o Vitória não tinha adversários, certo? E assim ele foi construído. E além de nós termos trazido para a Bahia os principais jogadores, eu não digo da história do futebol Bahia, porque o futebol Bahia teve Siri, teve Matos na década de 50, Alencar, Quarentinha, que foi ídolo do Botafogo. Não vou me arvorar aqui e dizer que tivemos os únicos. Pinguela.
e grandes jogadores. Naquele time do Fluminense foi campeão em 69, o Birajara, o Baldo Sapatão, Mário Braga e Nico, Merrinho Delorme, Perinho, João Daniel Freitas, Gilson Porto, aquele grande time do Galícia, de Nelsinho, Valtinho, Carlinhos, Josias e Ricardo. Então eu vi grandes jogadores na Bahia, mas eu posso dizer que a nível de jogadores nacionais e internacionais, aí sim eu posso dizer que nós trouxemos para a Bahia os melhores da história do futebol da Bahia. Túlio, Bebeto e Aristizábal eram jogadores internacionais de seleção nos seus países, certo? E jogaram na Bahia jovens, em plena forma, não em final de carreira, não é? E isso deu ao Vitória uma mudança de paradigma e passou o clube a ser uma referência no mundo como uma academia de formação, que é uma outra realização, né? Eu posso dizer que pelos resultados que obtivemos nos torneios internacionais, o Vitória era uma das maiores academias de futebol do mundo. Porque até 20 anos eu disputei e ganhei jogos contra Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Benfica, Milan. Porque nós só disputávamos torneios com times de grande, porque a gente queria avaliar o nosso trabalho. Não adianta enfrentar time na Suíça, sabe? Então a gente ia para esse... E em cada 10 torneios que disputava, a gente ganhava 5, 6. Então, ganhamos torneios internacionais de grande envergadura, como 2 vezes o Dallas Cup, uma contra o São Paulo, outra contra o Ajax. Quer dizer, nós preparávamos a transição de forma acelerada, né, a ponto de ter que enfrentamos o Bahia em 98 com um meio de campo com média de idade de 18 anos. Eu vejo hoje a preocupação de não lançar jogadores. E eu tinha Matusalém, Fernando Kleber e Alain Delon enfrentando o Bahia na Fonte Nova, fora de casa, vamos dizer assim. Então, nós realizamos muito, colocamos o Vitória no Clube dos 13, porque até 2000 o Vitória não tinha certeza do seu orçamento, porque não tinha televisão. Quebramos o recorde no Nordeste de permanência na Série A, com 12 participações ininterruptas na Série A, 8 delas sem TV. E assim mesmo com grandes jogadores, porque avançamos também no marketing, atraímos parcerias, fizemos e instalamos e funcionou durante 10 anos a primeira SA do futebol brasileiro. Hoje eu vejo o futebol voltando a falar em sociedade empresária, nós fizemos isso há 20 anos atrás. E o Clube dos 13, sem dúvida, mudou a estrutura financeira do Vitória, que hoje nós estamos perdendo com esse rebaixamento toda essa conquista, porque nós passamos a ter na receita de televisão um valor importante do seu orçamento, do nosso orçamento, que já chegou a ser 60%, 70% do orçamento, perigosamente, porque a gente fica com menos receitas e quando cai essa receita, você não tem como segurar o déficit, né? Mas o Vitória durante anos teve televisão em alto nível, graças à luta que empreendemos para entrar no Clube dos 13. O Bahia entrou em 87, ou seja, 13 anos antes. E nesses 13 anos que o Bahia tinha direito de televisão e não tinha, ele só perdeu, sabe? Ganhou muito pouco, né? Então, com esse resumo, eu não preciso mais falar por que eu estou aqui. Porque eu estou pronto para, com todos os nossos amigos, talvez de uma forma diferente, certo? Amigos já experientes, nós pretendemos dar um outro grande salto de qualidade no Vitória. Não para ser time. O time que vai subir para a Série A, se Deus quiser, não é uma coisa, na minha opinião, tão relevante. Relevante é o crescimento do clube. Se o clube crescer, o time fica na Série A. Se o clube não crescer, o time sobe e depois cai. E hoje nós temos que enfrentar essa dura luta da diferença de orçamento em relação aos outros grandes clubes brasileiros. Em 2005, o Vitória tinha um orçamento de televisão em relação ao São Paulo, que era o principal, de 2-1. O último orçamento do Vitória em Série A, a diferença de televisão para os grandes clubes é de 5 ou 6 ou 7-1. Então, fazer o torcedor entender, por isso que a resposta é clara, certo?
que ele não pode cobrar sem entender a realidade do seu clube. E gostar do seu clube dentro da sua realidade. E aí sim, se tornar competitivo, voltar a ser vencedor no Barradão, como ele sempre foi. Então essa é além de outras promessas que temos no nosso plano de campanha, mais específicas, que se vocês quiserem eu posso discorrer. Paulo, a sua história, você fez um resumo, é muito breve, porque ela é muito longa e maior parte vitoriosa. Mas na sua saída, o Vitória foi para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tiveram algumas situações que isso ajudou na rejeição que hoje existe por parte da do Vitória em relação ao Paulo Carneiro. Minha pergunta a você é o seguinte: o que é que deu errado naquela época para o Vitória descer para a terceira divisão, Paulo? Eu garanto a você que no dia que eu descobri como é que bate escanteio, como bate pênalti, como enfia uma bola em profundidade, ou como dar um furo dentro da área e tomar um gol, eu posso te responder isso objetivamente. De outra forma, eu não tenho como lhe responder. A única coisa que eu posso lhe responder é lhe citando um exemplo de Filipão. Filipão causou a nós a maior tristeza, a maior tragédia, superando até 1950 da história do futebol brasileiro. Perder no Mineirão, numa semifinal para a Alemanha de 7-1. E o que foi que aconteceu com o Filipão? Rejeição absoluta, unânime, de milhões de pessoas. E o que aconteceu com o Filipão? Hoje ele é campeão brasileiro pelo Palmeiras e o maior campeão dos últimos anos do futebol chinês. Bom, qual a lição que você tira disso? É que aqueles que me rejeitaram, tá, durante os anos após o resultado técnico, não tiveram a visão de que se analisa um executivo que está no futebol há tantos anos pelo legado da obra dele. Será que aqui alguém sabe os jogadores que eu deixei no Vitória quando eu saí? Será que os senhores sabem? Quer que eu conte? Então vamos lá. Eu deixei Davi Luiz, eu deixei Hulk, eu deixei Marcelo Moreno, eu deixei Alexandre, Anderson Martins, o Wallace. Eu deixei Jardel, que é titular do Benfica há 10 anos. Eu deixei Cedilson, veterano do Cruzeiro, campeão da Libertadores pelo Grêmio, estava no Vitória nesse elenco. Eu deixei Felipe, saiu daqui, foi goleiro do Flamengo, goleiro do Corinthians, está na Hungria, meu amigo. Certo? Para quem pensa que ele está brigado comigo, é meu amigo, nós já fizemos as pazes como rubro-negro que somos. Juninho, goleiro, Paulo Rodrigues, Vinícius, Xavier, Magno, Gilmar. Poxa. Então, essa geração, praticamente 90% dela só jogou em Série A. E alguns em seleção brasileira disputando o campeonato mundial. Essa é uma obra que não se constrói em um ano. Não é, Manuel? Isso se constrói em muitos anos. Tá? E você deixa. Além de ter deixado 15 milhões no caixa, em dinheiro vivo, tá? E um patrimônio todo construído. Então, esse resultado negativo foi tratado muito mal, inclusive por parte da mídia, certo? Porque sem ter o entendimento de que o esporte, quanto mais você está nele, mais temos chances estatísticas de ter a combinação dos 3 resultados, né? Empate, vitória e derrota. Portanto, eu não me considero culpado de nada. Agora, responsável pelos ótimos resultados e pelo período de 1 ano e meio de maus resultados nacionais. Ponto. Agora, o clube construído com caixa e com um nível de atletas que, naquela época, devia valer aí uns 50 a 80 milhões de reais. Mas, Paulo, sem dúvida. Não tem como isentar você da culpa, Paulo. Você estava na frente. Desculpe, mas tem. Desculpe, mas tem. Não tem culpa nessa história. Você estava à frente, Não Paulo. tem culpa nessa história. À frente, porque eu sou... Há uma diferença grande, André. Eu senti culpa e responsabilidade. Eu era o responsável. Culpa não, amigo. Eu não jogo. Eu não era o treinador. E o treinador, você sabe quem era? Mas aí, Ricardo, não tem culpa agora. Deixa eu lhe perguntar. E o treinador, sabe, assim, você sabe quem era o treinador? Se for assim, Ricardo, Não, tem responda. culpa. Me passa, eu vou amistosamente. Você sabe quem era o treinador? Sim. Quem era? Diga você. Não, você não sabe, né? Eu até entendo. Muito tempo era René Simões. Alguém trata René Simões como culpado? Ele foi treinador da primeira à última rodada. Eu não trocava treinador, como muitos fazem. Ele foi o treinador da seleção da Jamaica no Mundial, com sucesso da seleção feminina. Ele foi o treinador do Vitória da primeira à última rodada. Quem é mais responsável pelo time?
O treinador que você contrata para treinar e dar resultado ou o presidente que contrata o treinador? Mas, Paulo, em cima dessa pergunta, eu vou lhe fazer uma pergunta só. Você vai deixar que o treinador... Você vai pegar um pepino pela frente, né? Se você for eleito presidente do Vitória, e o regime é presidencialista, e não sei se você vai ter um diretor de futebol, um gerente de futebol... Não, eu não vou ter diretor de futebol. Ou não sei o que lá, cheio de... O diretor será eu. Aí eu pergunto o seguinte, a filosofia do Vitória dentro de campo. Sampaoli, por exemplo, no Santos, joga pra frente. Você tem que perguntar isso ao treinador. Sim, mas eu vou lhe perguntar a filosofia do clube. Porque às vezes você pega um treinador, aí o treinador, a minha filosofia é defensiva, a minha filosofia é ofensiva. Manuel, como é que vai resolver você tem isso? que se lembrar como eram meus times. Não, eu sei. Você não vai ter diretor de futebol. Porque o Vitória não tem condição financeira. Não, porque você entende. Não, mas não é só por isso. E porque você é gestor do futebol. Mas eu eu teria um gestor de futebol se o Vitória tivesse dinheiro para isso. Não, o seu time vai vou aproveitar a minha experiência e vou absorver esse curso que o Vitória teria. Então a filosofia do treinador vai ser a dele, não vai ser a do futebol. Não vai ser o caráter do Vitória. E você conhece algum clube que tem caráter nesse país? Eu conheço. Então, qual é? Do futebol, no treinador? Sim, não. Do treinador não, do clube. Não, eu digo assim, o clube diz ao treinador, eu quero meu Mas time... você conhece algum clube que faz isso? O Santos. Quem? O Santos joga assim a vida toda, desde a época de Pelé. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé, pé na frente. Eu estou lhe perguntando o seguinte, quem faz o sistema são os atletas. Deixa eu lhe dizer. Eu quero dizer o seguinte, você pode pegar um treinador medíocre, eu não estou dizendo esse do Vitória, que você até já assinou para ele. Você já fez, segure aí, eu vi numa entrevista sua que você... Porque não adianta agora, Manuel, você mexer... Não, claro, eu sei. Não, você bagunça tudo. Você não vai mexer, mas ele chegou ontem, ele já botou 10 pra fora. Ele colocou 10 pra fora. Enquanto eu não estiver lá, eu não avalio isso. Aí, não foi a diretoria do Vitória que colocou. Foi a diretoria do Vitória que colocou. Mas ele se pronunciou. Não importa, aí o Vitória que bota as pessoas. Quem Paulo, contrata e quem dispensa é o Vitória. O treinador empregado do clube. E se ele fez é porque a diretoria concordou. Eu acho que esse presidente não fez isso, não. Ele não tá nem na arquibancada. Mas a decisão, a caneta é dele, Manuel. Mas eu entendi. Agora, o que eu quero lhe dizer é de que o Vitória... Eu tenho um projeto para implantar do Vitória, inclusive para implantar um modelo de jogo do clube. Tá? Só que você não faz isso da noite pro dia. Você tem que ter um projeto para fazer isso. Tem que ter anos para fazer isso. Para implantar um modelo de jogo e fazer o treinador que chega assim, se adaptar a isso, não é coisas tão simples. Mas você vai pegar o Vitória, se você for o presidente, naturalmente, pelo currículo... O negócio vai complicar para muita gente. Agora. Vai complicar para quem? Para os seus concorrentes. Você deu uma aula aí sobre. E realmente você foi um dos maiores presidentes do Vitória. Tem que reconhecer. Obrigado. Goste ou não goste de você, tem que reconhecer isso. Eu falei isso até com o doutor Raimundo Viana, que foi meu presidente quando eu estava no futebol. Lhe pergunto o seguinte: a primeira medida que você vai tomar. Você sentou na cadeira no dia 24, no dia 27, 28. Daqui a pouco você responde, Paulo Carneiro, porque nós temos agora o intervalo comercial. Na volta você responde a pergunta do Manuel Mamato. São 8h22, Calheiros. Anderson Matos. Em Salvador, 20 horas mais 27 minutos, são 8h27 da noite. Manuel Lima Matos, você fez uma pergunta. Deixa eu mandar um abraço aqui para Gilson e para Vidigal, filho dele. Alô, Gilson! Esse aí é rubro-negro, rapaz. Inclusive teve até um problema de saúde, né? Que Deus dê mais vigor a você, viu, Gilson, na sua recuperação. Por causa do Vitória, infelizmente, mas com certeza nosso amigo Gilson vai melhorar aí, meu irmão. Um abraço, Gilson. Um abraço também, Vidigal. Obrigado pela audiência. Aqui o Diogo Lima, daqui a pouco vai fazer uma pergunta. O Manuel Mamatos fez uma pergunta, pode repetir por gentileza, Manuel, para o torcedor se recordar? Rapaz, é tantas perguntas, não me lembro mais. Mas já respondeu aqui em off, pô, eu não me lembro. Não, então eu vou lhe ajudar. Eu lembro. Foi a primeira medida. O que é que eu vou fazer quando chegar lá? Sim, a primeira medida. Bom, primeiro rever meus funcionários, né? Que eu sei que eles estão com muita saudade de mim, me ligam diariamente. Alguns, né? A maioria. A maioria. Porque os outros que eu não conheço não podem ligar para mim, não tem intimidade. Mas os antigos são os antigos que fazem o clube e que estavam sendo demitidos covardemente no Vitória. Certo? Inclusive, se eu for eleito, já voltam 3 comigo. Hein? Não, Haroldo não. Haroldo não, você está enganado. Os que voltam, eu não posso falar, mas Haroldo não. Pelo menos não está no meu caderno, certo? Agora, isso é um pequeno detalhe, né? Só de brincadeira, de ilustrar. Mas a primeira coisa que eu vou fazer, com a ajuda de Manuel aqui, é me debruçar no fluxo de caixa do clube.
eu tenho que aprender tudo que está acontecendo no Vitória, no curto, no médio e no longo prazo. Eu tenho que conhecer todo o endividamento do Vitória. E eu tenho que conhecer o endividamento do Vitória S.A. também. Regularizar a vida do Vitória S.A., porque eu tenho pretensões com o Vitória S.A. para o futuro do Vitória. Certo? Nós temos, não quero falar eu aqui, porque eu aqui represento um grupo enorme de pessoas de história dentro do clube. Então nós temos pretensão sobre o Vitória S.A., precisamos organizar a vida da S.A., que está meio abandonado aí. Mas o Vitória é o único clube de Série A e B privatizável, por ter um S.A. Então a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar do caixa. Eu não vou pensar em outra coisa sem me trancar lá um dia inteiro. Concorda, Manuel? Claro. Como é que eu vou trabalhar sem saber o que eu tenho na mão? Ou não tenho nada? Com esse conselho consultivo, né? Com o Alex, com não chamo de conselho consultivo. Não estamos preocupados com cargos. Manuel não tem cargo, tá aqui. Não, eu sei, mas saiu que o conselho consultivo seria Alex Portela. Não tem conselho consultivo. Não tem conselho. Temos um grupo. Todos vão participar de tudo. Certo? Vamos tomar decisões colegiadas de ações importantes do clube. Certo? O dia a dia não, é o presidente que tem que resolver. Mas as decisões estratégicas, estaremos juntos para tomar a decisão e acharemos o melhor caminho. E nas contratações de futebol? O comando, tudo que for operacional. Porque hoje eu vi um vídeo antigo de Petralha botando você lá em cima. Dando uma entrevista a Mário Sérgio. Eu vi isso aí. Ele disse: não, eu não entendo nada de futebol. Futebol é com Paulo Carneiro. Ele fala para ele é modesto. Então quem vai contratar é você. A responsabilidade toda do futebol é com você. O que eu posso lhe dizer é que durante 17 anos, todos os plantéis do Vitória foram montados por nós, com minha equipe. Você não faz nada sozinho, você tem uma equipe. Mário Silva dá opinião, na época Joel, todo mundo dá opinião. Sabe, quando eu contratei Jardel e Edilson, que ninguém se lembra, dois jogadores extraordinários, certo? Eu assisti o tape naquela velha televisão grandona com o Mário Silva um sábado de manhã. E tomei a decisão de contratar, certo? Então, as coisas... Por exemplo, eu sei que Alex gosta de trabalhar com futebol. Então ele vai estar comigo nas decisões do futebol. Conhece? Sabe? Ele já sabe, ele tem experiência e gosta. Gosta. Então nós vamos aproveitar isso, certo? O potencial de cada um de nós, certo? Para fazer o Vitória sair rapidamente, é força de expressão, mas pelo menos como objetivo, porque não será fácil. Beleza, Paulo Carneiro sendo entrevistado aqui no programa Nação Rubro-Negra. Ao lado dele está o Manuel Matos, o ex-vice-presidente do Esporte Clube Vitória. Manuel, Diogo Lima vai fazer a pergunta daqui a pouco, mas eu quero te perguntar o seguinte: o Paulo acabou de falar sobre a questão das finanças e você vai fazer parte aí desse grupo que não tem nome para ajudar o Paulo se ele for eleito. A minha pergunta é a seguinte: pelo que eu te conheço, obviamente você já tem ideias em mente, já tem planos e deve ter até projetos. Primeiramente, boa noite para você. Eu queria que você apresentasse seu torcedor, Manuel Matos. Boa noite, Anderson. Boa noite, Xará, né? Sou confundido várias vezes por você na rua. Graças a Deus. Não marcava pênalti. Mas cobrava bem. Fui bom jogador. Quem, você? Sim. Depois eu te mostro. Anderson, na verdade é o seguinte, nós temos um grupo, né, que, como o Paulo comentou aqui, de pessoas bastante experientes em todas as áreas do clube, porque o Vitória vai passar por um processo de reconstrução, completamente. O torcedor precisa entender que sem a ajuda deles vai ser impossível isso acontecer. Claro que a gente tem a expertise de Paulo e Alex no futebol, a expertise de outras pessoas nas demais áreas, mas é interessante que o torcedor não se deixe iludir novamente por coisas que as pessoas falam no microfone que são impossíveis de acontecer. Você imagine que nós temos aí com um ex-presidente, que para mim já ele é ex, há muito tempo que ele é ex, ele já não manda há muito tempo, e ele teve um orçamento de 100 milhões e fez as piores contratações na vida do Vitória. E hoje eu até brinquei com uma pessoa, Paulo, ele separou 10 pessoas do treino que foram contratadas por ele, e esses 10 pessoas não vai fazer falta nenhuma. São pessoas que não têm a menor habilidade com o futebol. O que eu posso dizer da nossa parte, que é um pouco do que eu conheço, Paulo, é que na parte administrativa e financeira, nós temos sim. Nós já temos algumas coisas em mente e espero contribuir, Paulo, você sabe disso mais do que ninguém.
Eu espero. Pra você. Eu vou estar lá no primeiro dia, se eleito formos, porque se não formos eleitos, é uma decisão da torcida, nós vamos respeitar o resultado. Mas se eleito formos, nós teremos lá no primeiro dia, aí respondendo a sua pergunta, que eu acho que nós temos que estudar nos números, no que nós teremos nos próximos meses. Isso. E nós temos um objetivo único, é voltar para a Série A. Não existe outra coisa para ser feita. Isso aí. Só temos isso e mais nada do que isso. Agora, nós temos o seguinte, nós temos dois objetivos. Um é voltar para a Série A e outro é que o torcedor venha com a gente. Porque sem ele, nós não vamos para lugar nenhum. Agora, Ok? Manuel, qual é o projeto do Vitória para aumentar o número de sócios, não é do sócio torcedor, sócios, qual é o projeto que você tem? Vou voltar a repetir. O projeto de sócios não é agora. Agora é o projeto de voltar à Série A. Para voltar à Série A, eu preciso do torcedor que paga o ingresso. Aquele ingresso vai ser muito importante para o nosso caixa. E torcedor ficar em casa, ele não vai ajudar. Ele vai ajudar ele indo para lá, acreditar no que nós estamos acreditando, acreditar nos jogadores que vamos colocar dentro de campo. Se é bom, se é ruim, é o que nós temos. Nós não temos outra coisa, nós temos aquilo. E esse é o projeto que Paulo vai tocar do futebol e nós vamos tocar a caixa. Vai ter uma diretoria de marketing no Vitória? Sim, eu acho que vão ter todas as Você é diretorias. responsável por isso? Não. A minha parte. De marketing, a por parte. exemplo? Não, a minha parte eu vou cuidar, Paulo, né, pelo menos que a gente está conversando, é da parte administrativa financeira do clube com o grupo. Eu não faço nada sozinho. Eu nunca fiz nada sozinho também. Né? Só que nós trabalhamos numa época que as pessoas achavam que nós estávamos numa situação ruim em 2015, estávamos mesmo, só que aquela era um paraíso comparado com hoje. Era um paraíso, nós tínhamos orçamento de 70 milhões. Né? Hoje nós não temos orçamento De 30. e não temos o dinheiro para fechar o ano. Então o torcedor precisa entender que esse dinheiro vai ter que sair dele, do mercado, né? Dos resultados de campo, do mercado financeiro, da credibilidade que nós temos para buscar. Então é muito, mas muito importante o nosso trabalho e deixar Paulo fazer o que ele bem sabe, da expertise dele, que é montar um time para a gente chegar na Série A. Aí, em 2020, nós começamos um projeto que pode agregar várias coisas, dentre elas as outras áreas que serão importantes do futuro. Mas o que eu posso dizer é que não é eu, né? Mas temos um Alex, temos um Ademar, tem um Nery, tem várias pessoas. A área jurídica nós vamos ter várias pessoas abnegadas, né, Paulo? É necessário ter abnegado. E eu acho que a gente, montando um grupo forte, e com o Paulo à frente do futebol, fazendo o que mais ele sabe e tomando as decisões, porque ele vai ter um grupo e a decisão é dele. Ok? Beleza, Manuel Matos, ex-vice-presidente do Vitória, né? Tá aqui ao lado do Paulo Carneiro. O Diogo Lima, do site Arena Rubro Negra, tem uma pergunta pro Paulo. Fica à vontade, Diogo. Boa noite para você também, querido. Boa noite, Anderson. Boa noite, Paulo, Manuel. Boa noite. Todos, torcida rubro-negra principalmente. Paulo, claro, você viu a notícia do afastamento dos 10 jogadores que o Manuel acabou de citar. Um absurdo. Um crime contra a instituição. E além desse afastamento, percebe-se que ainda há muitos jogadores que não têm condições de disputar eu uma acho Série que B e ajudar. Eles estão atraindo todo tipo de coisa ruim para o clube, para o time, quebrando a unidade do grupo, sabe? Não E é com assim. isso o técnico vai no meio também, né? Não é isso que se faz. E Não é aí, assim que se elencado a faz. isso, Pô, cara. o orçamento do Vitória Você sabe por quê? pífio. Vocês da imprensa precisam perguntar a eles quanto vai custar para liberar esses jogadores. Se ele tem dinheiro para pagar ou vai ficar na demanda trabalhista, nas reclamações que vamos receber em seguida. Então, essas coisas precisam ser feitas com planejamento, com estratégia. O jogador tem que ser acolhido, abrigado, sabe? Você tem que ter o discurso interno, sabe? E as decisões serem tomadas para e passo, com calma, sabe? Quer dizer, eu não estou entendendo uma diretoria fracassada, reprovada e que está tomando decisões há 2 meses no meio das derrotas. É contratando, é mandando embora. É contratando, é mandando embora. E os caras que deviam sair, não saíram, que era eles, né? A direção. Poderiam ter dado uma grande contribuição ao clube se em janeiro tivessem saído, né? O clube já estaria hoje numa outra situação. Não, estão entregando a gente, forçando a eleição numa época ruim, porque vamos iniciar o brasileiro com
Quer dizer, o elenco já estava intranquilo, inseguro e demonstrando deficiências técnicas evidentes. Quando você, há poucos dias, começa a mandar jogador embora, dessa forma, não é assim que se faz. Você não consegue arrumar uma casa desarrumada, desarrumando ela mais ainda, entendeu? E aí minha pergunta... Você está mexendo com seres humanos, com relações. Hoje todo mundo com WhatsApp, com internet, é muito complicado. E a minha pergunta seria em cima disso. Se você realmente pensa em reaproveitar alguns jogadores desse atual elenco... Eu não falo nada. Ou porque utilizar muito hoje eu vou comandar esse grupo. Ele já disse, vai botar no corpo, rapaz. Chegar lá mesmo, você vai jogar mesmo, vem cá mesmo. Ele já falou que o pessoal vai treinar 8 horas da manhã. Eu preciso mudar os hábitos do clube, sabe? Preciso mudar os hábitos, não é do time. Eu gosto de falar sempre do clube. Certo? Nós vamos mudar os hábitos. Eu acho que esse time joga muito mais do que está jogando. Agora não é cobrado, não tem pressão, tá certo? É o que dá. Eu não estou dizendo que esse time é bom. Eu não sou estúpido. Certo? Os resultados não mentem. Mas esses resultados têm uma grande dose da intranquilidade que a direção passa para eles. Ou então da falta de atenção, da falta de cuidado, da falta de confiança. O que nós precisamos devolver para o torcedor do Vitória é a esperança, certo? De que as coisas vão mudar. Esse é o nosso papel. Certo? Eu me preocupo muito com o clube. Certo? Eu costumo dizer que o time, certo? Até quando eu caí, o elenco era bom. Eu acabei de dizer a vocês o que sobrou, certo? Alguém tem dúvida da qualidade? Nenhuma, né? Mas às vezes o futebol é assim, não encaixa, sabe? Se fosse assim, o maior time do mundo, que é o Real Madrid, ganhava todo ano, né? Ou o Barcelona tá nivelado, o Manchester, mas não ganha todo ano, porque às vezes com a mesma direção, com muito dinheiro, com grandes jogadores, o time não encaixa. Porque o futebol é um jogo, gente. Então, nós todos, em mídia, dirigentes, jogadores, precisamos nos acostumar a conviver com isso. Tratar o futebol como espetáculo. E é como disse Manuel, o sócio, o torcedor e o sócio precisam entender que o mercado está em crise. O país está parado. Não tem receita de marketing. Tá? Se disser que tem receita de marketing hoje é uma mentira. Certo? Se eu vou começar com o diretor de marketing, não vou. Porque não tenho receita. Vou trabalhar na operação e vamos buscar o profissional de mercado, não de publicidade. Eu não quero mais que o Vitória tenha gerente de publicidade no clube. Tem que ser gerente de mercado, que conheça os orçamentos das empresas, o que está acontecendo com o mercado. E esse é um profissional um pouquinho mais caro. Como é que ele não tem dinheiro para nada? Por isso que eu digo, primeiro o fluxo de caixa, depois o organograma. Entendeu? Paulo Carneiro, daqui a pouco a gente vem com mais entrevista, porque eu tenho que chamar mais um intervalo comercial. Atenção, torcedor. Peço perdão por não poder colocar a quantidade de áudios que está chegando nesse momento aqui no nosso WhatsApp, mas no próximo bloco, viu, Juan Dias, a gente vai tentar aqui colocar o torcedor para perguntar para o Paulo Carneiro, porque estão chegando muitas perguntas. E já, Diogo Lima, da Arena Rubro Negra, e o Manuel Lima Matos também tem uma pergunta para fazer ao Paulo Carneiro, porque Zé Carlos Calheiros está mandando ali chamar o intervalo comercial, né? São 8h42. Paulo, divisão de base. Você falou mais cedo de jogadores que você deixou, muito jovens ainda, e que certamente naquela época já tinha certeza que iriam estourar. Não, ele já jogava no time de cima, todos. Isso, mas eram jovens, digamos 19 Não, porque o time do Vitória era jovem. Isso. Hoje, com a sua experiência, depois desse tanto tempo, o que você vê, como você vê a base hoje do Vitória e o que você pretende fazer para mudar? Para o clube voltar a ser o clube Eu hoje formador. vejo a base de binóculo. Não consigo lhe dar uma resposta de longe. Eu só acredito no futebol, eu no campo, com minha equipe. De relatório, de coisa, eu já ouvi muita coisa. Que o Vitória tem falhas estruturais na sua formação, tem incríveis. Que vai sofrer ajustes, vai, certo? Sem nenhuma caixa às bruxas, porque eu sei que as pessoas lá são muito profissionais, certo? Mas, por exemplo, o Vitória hoje persegue os empresários, né? Como é que um clube pobre pode perseguir os empresários? Tá certo? É um absurdo isso, né? A Jacuipense é um bom exemplo disso. É um clube de futebol formador, né? O clube de Marcelo Brito, candidato da outra chapa, certo? Parece que é do Conselho Fiscal, né? Exatamente. Uma coisa meio estranha, né? Um cara empresário querendo participar do clube de futebol, certo? Mas a Jacuipense é uma grande parceira do clube, preciso dizer isso. E está sendo muito maltratada. Porque
Eu ajudei a Jacuipense, levei eles para o Atlético Paranaense em 2015. Foi. E o Atlético, inclusive, ajudou eles financeiramente. Não, hoje não. Já acabou há mais de ano. Aí, a Jacuipense forma ótimos jogadores. E o Vitória deve ter uns 20. Só que eles têm participações. Como eles tinham uma relação de rubro-negros, porque eles eram rubro-negros, eles não... São. Eles eram conselheiros, é isso que eu quis dizer. Exato, conselheiro da sua época, né, mano? Exato. Pois bem, eles têm contratos que eles precisam receber do clube com suas propriedades, com seus direitos econômicos, e o Vitória não entrega. Isso já tem mais de 2 anos. Sabe o que está acontecendo? Os jogadores estão terminando seus vínculos, William. Estão indo para onde? Embora. E quem perde? Então, eu quando chegar lá, que Aldair olhar para mim, ele já sabe que ele tem 24 horas para preparar os contratos. Senão ele sai junto. Certo? Entendeu? E o recado já está indo agora. Ele já começa a preparar hoje. Certo? Porque eu não posso aceitar que o empresário que participa da relação com o clube, a prioridade é o empresário. Porque senão ele nunca mais traz negócio para vocês. O mercado é muito grande, não dá para o presidente do clube e sua direção atingir o mercado. E quando você é pobre, você precisa de mais ajuda do que quando você acha que o Palmeiras se preocupa com o empresário. Se preocupa, mas não precisaria se preocupar. É isso que eu quero dizer, né? Nós precisamos, agora, dos bons empresários. Não é empresário que bota o clube na justiça, não. Esse que bota o clube na justiça tem que levar uma surra, certo? E eles sabem disso. Se botar o Vitória na justiça, tem que mudar de estado. Porque tem que ser assim, a relação tem que ser respeitosa. O Vitória tem que cumprir sua obrigação e o empresário tem que cumprir a dele. Senão não entra nem no clube. Eu tinha um livro negro lá. E alguns eu ainda dizia para segurança, deixa ele entrar para ele levar a porrada quando ele estiver lá dentro, porque ele não pode mais nem sair. Porque é o seguinte, o cara não respeita o clube e vai ficar por isso. Mas a Jacuipense respeita, certo? Sempre respeitou. São rubro-negros, certo? São os donos do passe de Luan, para não ir muito longe, tá certo? Então, eu dei um exemplo deles porque são meus amigos, tá certo? Eu os conheço há muitos anos. Luciano foi meu jogador. Luciano jogou no Vitória, né? Uhum. E jogou futebol de salão também, jogou futebol de campo também. Na época o Vitória só tinha o Perônio, tá certo? Ele tem foto do Perônio, fica me mostrando. Não jogava nada, mas jogou no Vitória. Né? Então, essas relações têm que ficar saudáveis. O Vitória perdeu agora o zagueiro Carlos. Vocês sabiam? Sabia, Anderson? Pro Santos. Certo? Mas eu vou trazer de volta. Sabe por quê? Porque eu tenho uma relação de respeito com essas pessoas. Sabe? Eles sabem que eu preparo o jogador para o Vitória ganhar dinheiro, eles também. Todo mundo tem que ganhar. O projeto tem que ser ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Tá certo? Então, é importante que eles saibam que a partir da nossa entrada, a base vai ser mais importante que o profissional. Entendeu isso? A base vai ser mais... Aí você vai dizer, aí o profissional você vai relegar? Não. Na medida que eu dou importância à base, o profissional recebe os reflexos dela. Entendeu? Agora, se você se preocupa com o profissional e contrata uma opção de perna de pau para jogar no time de cima, e perna de pau por perna de pau, aproveita o jovem. E o torcedor do Vitória também se desacostumou. Eu andei na arquibancada nos últimos meses e perceba a impaciência com os jogadores jovens do clube. Nós vamos ter que mudar esse discurso. Certo? É preciso entender que não temos outro caminho. Não tem Midas, nem gênio. Sabe? Ou a gente faz da base 2/3 do nosso elenco como política institucional, que independa do presidente, vem aí para estatuto. Certo? 2/3 do time feito em casa. Claro que isso tem uma flexibilidade. Sabe? Mas eu estou dizendo como regra. Se ficar na metade já é fantástico. Certo? Elenco pequeno, enxuto e com os jogadores competitivos. O Vitória chegou a ter 40 e tantos jogadores, não é? Hein, Anderson? Quantos jogadores? 42 jogadores. É um negócio assim, eu não gosto nem de comentar. Ô, Paulo, Paulo, pronto. Você trabalhou no Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná, para mim, hoje, ele se descolou. Hoje ele é o 13º clube do Brasil. São os 12, né? 4-4, 2-2. Mas ele já é maior que o Botafogo e o Fluminense? Sim, mas ele já foi... Depois que ele ganhou a Sul-Americana agora, descolou. É time grande, no meu entendimento. É timaço. Você viu aí no ganhou do jogo, Boca, 3-0. Deu um show de bola. Ele pergunta o seguinte,
Você vai trazer... Aquele time, 5 foram colocados por mim. Pô, é isso que eu quero lhe perguntar. Você vai trazer aquele tempero, essa experiência que você... Vai trazer um pouco daquilo? Você sabe como foi que eu conheci o presidente do Atlético, que está lá aos 75 anos, há 23 anos trabalhando lá? Para quem fala do novo... Isso é importante. É importante. Para quem fala do novo, outro dia um torcedor, eu liguei para ele assinar a autoconvocação do sócio, naquela luta da gente, né, mano? Aí o cara disse, olha, presidente, eu gosto muito do senhor, mas eu não votaria no senhor não, porque eu continuo acreditando, precisamos de gente nova. E eu disse assim, ele muito educado, ele disse, eu posso te fazer uma pergunta? Ele fez assim, pode, o nome dele é Danilo. Se ele estiver ouvindo, vai gostar. Aí ele fez assim, pode? Eu disse assim, qual é o time que você tem como referência? Ele aí disse igual a você, Manuel, o Atlético. Eu disse assim, já que você fala o novo, você sabe quantos anos tem o presidente do Atlético? Ele fez, não, eu disse, tem 75. Aí ele ficou, e está lá há 23 anos. Aí o cara ficou em silêncio, eu disse, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Você tem o novo incompetente e tem o velho competente. E tem o velho incompetente e o novo competente. O importante é você saber. Por isso tem as empresas de headhunter. Para quê? Para escolher o competente, né, Manuel? Aí o Manuel quer contratar um gerente... Ele é metido a entender de tudo. Mas se ele não quiser de procurar, ele vai contratar uma empresa e vai dar ele um relatório monstruoso para ele escolher o melhor gerente. Entendeu isso? Isso é que é importante. Acreditar nas pessoas. O Atlético teve o quê? Não falam de democracia? O Atlético teve continuidade. 23 anos na mão da mesma pessoa. E aí? O que é que os senhores falam de democracia? Sabe qual é o problema da democracia no Brasil, Manuel Matos? Sabe qual é? É que cada 3 anos você bota um incompetente. Não por culpa do cara. Entendeu o que eu estou falando? É porque ele não é do ramo, mas ele gosta do clube. De repente ele tem uma empatia e consegue atrair. Olha, Ricardo Davi. Né? Consegue atrair o sócio. O sócio não tem conhecimento de nada. Houve um discurso bonito, né? Acredita, não vê, eu estou falando de uma forma séria. Aí acredita no cara, contrata o cara. O que acontece com o time em 3 anos na mão desse cara? É só entrevistar Ricardo Davi, entendeu? E eu me lembro muito do neurocirurgião, meu amigo médico, presidente do Fluminense. Sabe quanto o Fluminense deve? 600 milhões. E eu me lembro do dentista, que está até sendo processado no Botafogo, passou 10 anos no Botafogo. Sabe quanto deve o Botafogo? 700 milhões. Senhores, sabe por quê? Porque o futebol não cabe mais amadores, não cabe mais senhores vestais, certo? Com papinho furado, sardinha vai voltar a ser sardinha. Ou então, estou fazendo um pré-contrato. Mentira, mostra o pré-contrato, certo? Com o trailer. E o Vitória não tem mais lugar para isso, gente. Certo? O Vitória tem lugar para profissional. Sério, nós, dirigentes, eu tive essa oportunidade. Mas eu sou exceção. Nós, dirigentes, sabe o que temos que fazer? Recuar. E o clube se entrega a profissionais, mas profissionais. Sem retórica. Isso quando vai acontecer? Em breve, porque a Inglaterra é assim, a Alemanha é assim, a França é assim. O único país atrasado dos grandes do futebol mundial é o Brasil, porque tem estruturas sociais atrasadas. Paulo Carneiro, aqui nosso entrevistado, na informação de Alto Nível Veículos, a maior loja de seminovos da Bahia. Ligue 3314-6965 e compre ou troque o seu carro. Ô Paulo, rapidinho, nosso tempo está chegando aqui, já no final. Eu quero saber de você sobre essa situação do Gilson Presídio hoje mais cedo. Bem rapidinho, Paulo, nosso tempo chegou. Eu não entendo de presídio. Só entendo de futebol. Mas você acha que então não vai dar em nada, assim, na sua... Tem que perguntar na penitenciária, lembra de repente tem um lugarzinho pra ele lá. Vamos lá, rapidinho aqui, Juan Dias, com o torcedor participando do nosso... Peço perdão, viu, gente? Peço perdão por vocês, porque não consigo colocar... Sabe qual é o problema do Vitória? Seja diz isso bem, Manuel. Seja um cara brilhante, né? Meu respeito a meu amigo de sempre. Sabe o que tá faltando no Vitória que criou isso tudo? Respeito. Respeito às pessoas. Respeito à história. Respeito ao sacrifício. Eu sei quanto esse cara trabalhou no clube em pouco tempo, sacrificando a vida, a família. Eu, quanto fiz, larguei minha profissão aos 36 anos, graduado. Então, tem que respeitar as pessoas. Perdemos o respeito pelas pessoas. Vai voltar, esse Paulo. grupo quer mostrar isso. Vai voltar. Vamos lá, vamos com o torcedor, Paulo, para dar o espaço com o torcedor. Vamos lá ouvir o torcedor aqui. Boa noite a todos, meu nome é Fábio Santos e moro na cidade de São Francisco do Conde. Eu quero saber do candidato Paulo Carneiro quais foram os erros que ele cometeu na última gestão
Gostaria que ele dissesse quais foram os erros, na visão dele, que ele cometeu na última gestão, quais foram as consequências que esses erros trouxeram ao clube e o que ele pretende fazer para que esses erros não se repitam. A pergunta que demoraria tempo. Eu já respondi que quando a gente administra um clube de futebol, nem sempre o resultado é proporcional aos acertos nem aos erros. Sabe? Eu não considero que tenha cometido... Sou responsável, nunca abri mão disso. Mas não considero que tenha cometido erro nenhum. O que é erro? O que é erro? Eu não escalava o time, eu não treinava o time era bom. Todo mundo dizia isso. Qual é o erro? Onde é que está o erro? O erro é uma coisa muito injusta, sabe? Entende o que eu quero? Estou fugindo da minha responsabilidade, não tem erro, certo? O clube ficou totalmente estruturado quando eu saí. Totalmente estruturado. Deu um trabalhozinho? Deu, porque a queda mexe emocionalmente com as pessoas. O clube estruturado em 2016 e acabou. Emanuel dizendo, deixou o clube estruturado em 2016 e acabou. Certo? É culpa do que ele deixou. Então essas coisas são muito difíceis de explicar. E não tem o que fazer. O modelo do Vitória é escola, formação e time principal. Essa é uma metodologia única que o Vitória vai reimplantar no clube. Beleza. Escola de futebol, formação de futebol e time principal. Esse é a sequência, vamos dizer assim, básica para um clube de futebol do tamanho do Vitória. Paulo, obrigado pela sua participação. Eu vou fazer mais algumas perguntas para você em off, para colocar no site Galáxia Online, porque tem algumas também mais. Mas obrigado pela sua participação aqui no programa Nação Rubro-Negra. Um grande abraço e boa noite, Paulo. Obrigado, agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. E a gente amadurece, eu quero ter uma relação muito cordial e respeitosa com toda a mídia, certo? E que haja a reciprocidade. Vou tratar tudo com a mesma seriedade que eu sempre tratei, e se houver reciprocidade nós vamos nos dar muito bem, certo? Vamos ter regras para as coisas, vamos ter compromissos com contrapartidas e eu tenho certeza de que essa equipe vai ajudar bastante ao Vitória a sair dessa crise. Obrigado a vocês. Beleza.